Quando nós entramos na atmosfera de Deus, nosso espiritual entra na atmosfera de Deus. A gente não se preocupa com as coisas naturais. A gente sabe que existe ela, mas a gente não coloca a nossa mente, a nossa preocupação, a nossa vida lá. Quando eu venho para a igreja, eu, Luciano, pastor, quando eu venho para a igreja, eu esqueço tudo o que eu tenho que resolver essa semana. Eu desligo a chave, eu ativo uma chave no domingo, irmão. É difícil eu ter um compromisso no domingo, às vezes eu consigo me conciliar com esse domingo, e alguma coisa muito rápida, mas o meu domingo é do Senhor, de verdade. Eu já acordo com a expectativa do culto. Eu não sei como você acorda, levanta da sua cama, mas eu sei que tem muitos que têm uma vida de comunhão com a parentela. Não estou falando que é proibido, é maravilhoso isso. Mas eu, Luciano, eu acordo de manhã e já penso, cara, eu preciso me dedicar agora a um tempo de comunhão com Deus. Então, no momento que eu entro com esse pensamento, o meu espírito, ele começa a ser ativado e uma identificação dos céus começa a ativar dentro do meu coração. E eu já começo a ver a dimensão do que Deus vai estar fazendo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre o ambiente da igreja. Essa expectativa é fé, e fé revela o coração de Deus. Fé traz a existência do reino de Deus para perto. E quando você entra nessa atmosfera, quando você entra com o seu coração nessa ativação espiritual, nada e ninguém pode te parar. O lance é que quando nós recebemos uma palavra dessa, é como a gente vai sair daqui e transformar o que você recebeu em uma progressão de coisas maravilhosas durante a semana. Eu preciso multiplicar isso, fazer uma multiplicação, colocar uma matemática espiritual e fazer com que isso seja colocado em prática na minha vida durante os 5, 6 dias, até o próximo domingo, ou 4 dias, ou 3 dias até a quinta-feira, ou até um feriado onde vai ter um culto, ou uma celebração em algum lugar, ou até mesmo na nossa casa de oração. O problema é que a gente pega uma atmosfera como essa e a gente vai para casa da mesma forma que a gente entrou. E você não pode desfrutar desse ambiente só aqui. Você tem uma mochila espiritual que você tem que carregar, encher ela e levar para a tua casa. Aí o teu irmão fala assim, você está com uma sacola vazia? Se tiver, meu irmão, leva tudo. Se tiver cheia, tira. Sacola cheia é um monte de problema, né? Preocupação, coisas do passado, dores, mágoas, decepções, são sacolas cheias. Sacola cheia, copo cheio, são coisas que impedem de a unção e a atmosfera de Deus penetrar e encher você. Entende? Então, a fé, ela move de uma forma tão sobrenatural que só doido, que nem a gente, entende o que é fé. O natural, as pessoas naturais, elas não entendem o que é fé. Não é uma fé natural que eu estou falando, de acordar de manhã e pisar no chão sem olhar para o chão, que a fé natural está ali. É a fé espiritual. Alguém morreu na cruz por mim, mas eu não vi. E aí? Mas eu creio. E crer é uma convicção, é uma certeza que não te tira como a sua identidade. Você tem o seu nome. Se eu te chamar você de outro nome, ninguém vai conseguir mudar, porque foi colocado desde o início, você tem uma convicção, porque você ouviu isso. Ao longo dos anos, desde pequenininho, com um apelido ou um nome, que você tem um nome. E a convicção é uma certeza que você tem no teu coração de tanto ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, ouvir a palavra de Deus é a praticá-la, fazer com que a fé traga a existência da palavra, porque eu creio, não adianta eu só ler, eu preciso ler ela, crer o que ela está dizendo. Está dizendo, gerar no meu espírito essa convicção e essa certeza que ela se transforme em algo tão poderoso que ninguém vai mudar aquilo que está escrito no meu coração. Então hoje você está recebendo uma palavra de direcionamento, um louvor, adoração poderosa que está acontecendo. Amanhã você tem algo para resolver, terça-feira você tem algo para resolver, algo que só você consegue resolver, às vezes nem você consegue, mas já está colocando um sentimento de medo dentro de você. Um sentimento de resolver alguma coisa, mas você se sente incapaz, desabilitado para isso. Alguém já se sentiu assim? Ou só eu? Eita, mãos levantadas, isso é muito bom. E é um sentimento que não é bom, porque a nossa alma ela está tão sensível à situação, ao cenário, que a gente enxerga com nossos olhos naturais. E tudo que a gente vê com nossos olhos naturais, visivelmente, porque nós somos visuais, amém? Nós somos pegos pelo que a gente vê, que a gente enxerga. Então, se eu vejo os números da minha conta, se eu vejo os números vermelhos, já entra uma preocupação, porque eu estou olhando o natural, mas se eu enxergar pela fé,
Eu olhar aqueles números vermelhos que estão no meu extrato bancário, no meu celular, no meu bankline, vai gerar uma fé tão grande em mim, falar assim, eu vou falar assim, em fé, para uma pessoa do meu lado, uma esposa, ou o esposo, ou o filho, ou o amigo, ou a noiva, ou o que seja, você fala assim, está tudo bem, o recurso está chegando. Quem está no natural e olhou com você, vai falar assim, você está louco? Você pirou? Está viajando na batatinha? Olha os números, olha a quantidade de algarismo, olha o extrato do cartão. Cartão de crédito é embaçado. É do diabo mesmo, né? Deus me livre. Então, a fé é uma convicção que você transfere para aquele que está do teu lado, na dúvida, ou com medo dos números. Um número, uma cor vermelha, faz você perder a comunhão de uma atmosfera de fé. Um resultado clínico, um papel, um exame, nos faz desestruturar toda a família. Nós temos testemunhos aqui na igreja de pessoas que foram curadas de câncer. Mas, eu quero falar que você não pode ser movido pela sua necessidade. Eu não posso ser movido pela minha necessidade. A necessidade, meu irmão, não transforma resultados. A necessidade faz você, às vezes, não olhar em fé e você buscar recursos onde não existe a provisão de Deus. A necessidade faz você tomar decisões precipitadas. E às vezes a necessidade faz você abandonar o percurso que você está num processo que, como João falou. Se Deus apresentasse toda a jornada de um cristão, você nunca seria cristão. É muito power, pastor, é muito da hora. Já pensou se Jesus chegasse para você, você aceitou Jesus? Aqui na nossa igreja, quem está chegando na nossa igreja, nós temos uma jornada maravilhosa chamada Bem-vinda Família, que é o nosso trilho ministerial. E a gente conta a história da igreja, né? A jornada para você servir a igreja, bem legal, e tem um vídeo institucional da nossa igreja. Existe uma história de como nasceu a igreja. E isso é legal. Já pensou se Jesus fizesse assim, olha, você aceitou a mim, mas antes de você aceitar eu quero mostrar primeiro o que tem que ser feito para você realmente ser cristão. Eu vou mostrar primeiro o que eu passei. E o que você vai passar. E aí? Você vai assistir comendo pipoca, daqui a pouco você vai estar engasgando com a pipoca. Falei, Jesus, é isso? Imagino que era isso para a minha vida, não. Aí vem o sofrimento de um pastor, um presbítero, um missionário, que a internet hoje vende de tudo para você. Você não precisa mais pagar numa TV a cabo para você ter acesso a algumas coisas. Hoje a internet tem tudo que você quer. Se você buscar porcaria, você vai ter porcaria no seu celular, na sua televisão. Se você buscar coisas boas, vai ter coisas boas. Então, se você buscar direcionamentos inspirados pelo Senhor, Ele vai te colocar dentro do propósito. Mas se você olhar coisas que negativam a sua jornada, você vai pensar em desistir. E a fé não é isso. Eu não posso ser movido pela minha necessidade. Eu passo alguns problemas, eu passo algumas situações, mas eu não posso ser movido pelo que ela tem apresentado no cenário que eu estou vivendo ali. Eu não posso buscar Deus pela minha necessidade. Porque a Bíblia mostra, a gente vai ver na palavra, que Deus revela já, através das Escrituras, que Ele está com você em todo o tempo. Não é pecado você pedir algo para Deus, porque Ele já conhece a sua dificuldade, a sua necessidade. Ele já sabe o que você precisa. Ele entende o que você tem e o que você não tem. Ele sabe disso, o que Ele quer, o que Ele requer. Eu vou te trazer uma realidade do reino que é a igreja. Vocês estão prontos? O que é ser igreja? Ser igreja é entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Acabou os recursos da tua vida. Lá atrás as pessoas falavam apelo. Hoje eu quero fazer um apelo. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é assim? Quantos escutaram isso? E se não aceitar, vai ou não? Vai da mesma forma. Achou que ia aliviar, né? É como foi levado a palavra para você aceitar Cristo. Porque não é o ser humano que vai transformar você, é a sua vida de comunhão com Deus que vai transformar a sua vida.
Quando a palavra penetra dentro de você e você dedica a sua vida de devoção a Deus, a palavra te leva para o ambiente de Deus, onde você vai experimentar e transformar coisas na sua vida que eram pesadas, vai se tornar mais fácil e leve. Diga comigo, será fácil. Aleluia. Então, viver o cristianismo é um desafio para a sua alma. Diariamente você vai passar por um confronto. Porque quando não queremos mudança em alguma área, você vai ficar dolorido. Pode ter certeza que o ponto que está doendo é o ponto que tem que ser mexido. Um tempo atrás, aí, umas 3 semanas atrás, eu fui dar uma de pedreira em casa. Vou arrancar as madeiras que estavam tudo jogadas lá. E fui de chinelo. O que me custou? Um prego enferrujado na sola do meu pé. Atravessou aquele chinelo Havaianas. Devia ser, né? Que chinelinho mais frágil, né? O prego fez assim, ó. Entrou no meu pé. Eu vou culpar o diabo por causa disso? Foi falta de prudência, de zelo. E aí, nessa decisão de eu tomar e ter o pé furado, eu fui lá, passei algo, tal, e eu fui fazer algo sem direcionamento, porque eu fui impulsionado a fazer algo. Deus tem um chamado para a tua vida, eu não sou um pedreiro. Por que eu tinha que mexer no ambiente do cara? E ele falou para mim que pisa nos pregos e os pregos amassa. É o Chuck Norris, cara. O ferro enferrujou. Apodreceu o ferro. Quase bati ele e falei assim, você tem trocado o casco? E fé, irmão, é um ambiente de mudança e transformação. E ser cristão é viver um ambiente de Deus. É saber que existem situações que vão vir, mas eu preciso estar pronto para elas. Não vai ser leve aceitar Jesus. Esse negócio vai ser leve. Vai ser top. É top demais, porque quando você está conectado no ambiente de Deus, você não quer outra coisa. Aqui tem pessoas que vieram de outra religião. Não estou falando sobre credo religioso, mas eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto. Tiveram outro tipo de religião, passaram por outro processo, tal, experimentaram o cristianismo, Jesus. Independente de que decepção teve lá atrás, outra igreja, outra religião, não importa. Não é a religião, é o teu coração, os seus recursos se esgotam e você precisa de algo. Eu não fui movido para chegar até Jesus para minha necessidade, Deus tira proveito disso. Mas eu vi que esgotou os meus recursos, eu precisava de uma mudança na minha vida, como você está aqui hoje, porque você quer uma mudança na sua vida. Mas seja movido pela fé. A fé que vai mover, como o Chico ministrou aqui, o irmão Francisco, desculpa, é Chico, mas é Chico mesmo. Sobre, né, você pode pedir para a montanha vir para cá, e a Bíblia fala sobre fé em todo tempo. E eu quero ler uma passagem para você, no Evangelho de João, sobre a pescaria, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Vocês estão comigo? Em João 6, mas eu não vou falar sobre a multiplicação, vou falar sobre o cenário antes. Porque Jesus traz agora uma atmosfera, um ambiente de Deus, um ambiente espiritual para os homens que estavam lá. Olha para o teu irmão e diga assim: não seja movido pela sua necessidade, Deus cuida dela. Seja movido pela fé em adorá-lo. Em João 6, no verso 1 até o 3, diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é a de Tiberíades. Deixa eu colocar na King James aqui, perdão. Passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia. Diga, multidão. Multidão segue. Amém? Porque tinham visto sinais que ele realizava nos enfermos. Chama atenção. Verso 3. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos.
A multidão seguia Jesus, mas Jesus subiu ao monte e se assentou com os discípulos. Multidão segue agora Jesus por conta dos milagres, porque existiam necessidades neles. Sim ou não? Ninguém segue algo por algo que não existe, não tem um propósito. Seguiam Jesus por uma necessidade, mas os discípulos não estavam pela necessidade, estavam lá porque eles tinham uma convicção que as palavras e o chamado de Jesus sobre a vida deles era algo estrondoso. Sim ou não? E Jesus sentou com eles. Essa noite Jesus quer sentar com você. O seu tempo de seguir pela necessidade acabou. Você agora é filho, você vai sentar com Cristo. Você vai sentar com o papai. Olha, o teu irmão fala assim: a sua identidade mudou. Você tinha necessidade, agora você é filho. Você tem tudo para ele. Aliás, você tem tudo que ele tem para você. Amém? E aí, ó, que legal. Estão comigo? A gente vai passear aqui rapidinho e vai ser tremendo o que Deus vai fazer na tua vida. Você crê nisso? Verso 5. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em uma direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? A Bíblia fala que Jesus fez isso para testá-los. Porque Jesus já estava falando isso? Porque Jesus já sabia da necessidade deste povo. Não precisou eles falarem, porque a Bíblia fala que eles não chegaram e falaram assim: Jesus, tem muita gente, vamos mandar embora. Não, Jesus primeiro falou algo sobre uma situação. Ó, aonde vamos comprar tudo isso? Para testar, para chamar a existência de algo espiritual no coração desses discípulos, para testar Filipe, para testar os demais que estavam com ele, porque ele estava sentado com os discípulos estavam com ele. O ambiente que eles estavam era um ambiente de fé. Eles não poderiam olhar o cenário da multidão, porque Jesus já estava providenciando tudo. Jesus já estava cuidando de tudo. Jesus não levou essas pessoas não chegaram em vão, porque as necessidades seriam supridas. O espiritual já estava sendo suprido pela palavra. Aquele que trazia a atmosfera espiritual já estava sentado com seus discípulos. Irmão, imagina agora Jesus sentado num lugar, olhando tudo aquilo, e dentro do coração dele dizendo assim: eu quero ver como eles estão. E aí vem a matemática, porque um dos discípulos apresenta as moedas, o dinheiro, os denários. Outro fala que está longe. Eles falam que, olha, falou do menino dos 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou tudo isso, maravilhoso, ótimo, maravilhoso, isso é muito bom. Mas o que move era a fé. A fé estava sendo ativada naquele ambiente. Jesus estava apresentando ao povo: vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam se preocupar quando estiver comigo. O suprimento vai chegar, a necessidade vai ser suprida, tudo vai acontecer comigo, nada vai faltar, vai sobrar. A abundância está em mim, eu sou a prosperidade, eu sou a cura, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o verbo que se fez carne. Não se preocupe com nada. O que Deus quer levar a esta igreja é o reconhecimento, é uma atmosfera de fé. Comece a colocar no teu coração, no teu espírito, que você deve confiar no Senhor. Então esse cenário muda. Houve a multiplicação, houve a transformação, as necessidades foram supridas. Você chegou com uma necessidade hoje? Sim ou não? Abre em Hebreus 11. Sabe aquela oração do Pai Nosso que Jesus ensina os discípulos? E quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A necessidade vem depois, ela é suprida depois.
O pão vem depois, a comida vem depois, a roupa vem depois, a casa vem depois, o casamento vem depois, a cura vem depois, porque primeiro é o Senhor. Quando a gente eleva o nome de Deus em primeiro lugar, como diz a palavra, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz sobre fé, e é algo muito importante, e a gente quer falar isso porque não posso ser movido pela minha necessidade. Deus não é um Deus de troca, amém? A Bíblia diz assim, verso 1: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. João e a Fernanda geraram no coração deles uma casa. Como eles desenharam a casa no coração, no espírito deles, eu não sei, mas eles geraram algo no espírito. E a necessidade deles ter a casa não parou o processo na vida deles, da promessa, do propósito. Então, se eu tenho uma vontade de conquistar algo, eu preciso manter a atmosfera de Deus no meu ambiente onde eu moro. No meio das dificuldades, os números vão vir vermelho, o negativo vai chegar, a conta vai atrasar, mas eu vou continuar crendo. Chega um momento, meu irmão, que tudo se estabelece com a palavra da verdade. E aí, há uma normalização em tudo isso, porque você está tão convicto, você está tão cheio daquela certeza no teu coração, que você começa a falar assim, eu e minha esposa falamos assim, eu já me vejo na casa. Cadê o João? Você se vê na casa já? Já me vejo na casa. Quando a gente pegou a nossa casa, a gente ficava desenhando assim, cara, a gente vai fazer isso na casa, vamos colocar aquilo, e vai fazer isso, não sei o quê. Houve um monte de problema. E hoje a gente tomou café lá em cima, na varanda lá de casa, lá na laje. Eu, ela e o Natan tomamos café hoje de manhã lá em cima. Até os cachorros tomaram também. E a gente olhou, um momento antes do Natan subir, eu e ela, a gente olhou um para o outro e falou assim, é a nossa casa. Estou falando isso para vangloriar, mas eu estou falando que a convicção gerou tantas coisas no nosso coração, uma certeza tão grande. Os impedimentos, eles vêm no meio da jornada, no processo, mas a fé, irmão, ela é uma locomotiva. O crente é colocar uma luva de boxe e só dar no capeta. O diabo se levanta, toma essa, levanta de novo, toma essa. Aí já chega e fala assim para o juiz, conta logo 10. Está derrubado. E a Bíblia fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza da que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Você quer um bom testemunho? Diga para o teu irmão assim, um bom testemunho é a sua fé. Verso 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Uau! Deus não pegou uma pá, uma enxada, uma massa. Ele não ficou carpindo lá. Deixa eu fazer aqui a terra, o jardim do Éden. Ô Gabriel, desce aí, ajuda a colocar uma palmeira aqui. Deus gerou e falou. Você precisa verbalizar coisas abençoadas sobre a sua vida. Você fala mais da sua necessidade do que você acredita que Jesus é capaz. Nós falamos mais do problema do que nós colocamos a palavra de Deus em ação. Você precisa ativar mais o teu espírito de fé do que o seu problema de situações que não vão ser resolvidas. Porque você já fala assim, Deus, se o Senhor não resolver, já era. Você já dá uma sentença, você é o juiz de você mesmo. Você não pode decidir por você em algumas situações. Você nem esperou a palavra da fé vir revelar algo no teu espírito. A palavra de conhecimento não veio sobre o teu coração, não pausou, não recebeu algo que é arder no teu coração. Você já toma uma decisão. E eu tenho certeza, uma convicção no meu coração, que aqui chegou pessoas hoje com o intuito de tomar decisões precipitadas antes da revelação chegar no coração. Quando a revelação chega no teu coração, você sente paz. E se a revelação não chegou, porque você está conectado no natural. Fecha a porta do natural e abre a janela para o espiritual.
Deixa o vento do Espírito entrar dentro do teu ambiente e ele se revelar a você. Aí então, a Bíblia fala algo aqui. Vamos continuar. Vocês estão comigo? Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou a sua oferta. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Em outras traduções, ainda fala. Eu não posso trazer uma oferta e ofertar o meu tempo a Deus por interesse à posição. Eu não posso fazer por interesse algumas minhas necessidades. Você entende? A Bíblia está falando aqui, não foi a necessidade que fez Abel trazer uma oferta maior que do seu irmão. Está falando sobre a fé. Ele colocou uma convicção, não importa o que os pais fizeram no Éden, a queda deles, ele fez diferente a história dele. Não é porque a sua família começou de uma forma errada, ou o seu passado foi errado, que agora você vai continuar errado. Não importa como foi a trajetória lá atrás, se seus pais não fizeram da forma que você imaginava, você está decepcionado, faça diferente hoje. Não é o cenário do passado que determina o teu futuro, irmão. O que determina o teu futuro é a sua entrega em Deus hoje. É a sua fé, é a sua oferta, é o seu coração. Quando você sai da sua casa para congregar em algum lugar, meu irmão, você tem que andar em fé e dizer: eu vou dar o meu melhor a Deus. A minha necessidade, Deus já está cuidando, Deus já está posicionado, Ele já colocou os anjos ao meu redor, Ele vai trazer a provisão, eu vou descansar. Lá eu vou adorar, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou celebrar, eu vou gritar a minha vitória. Igreja, olha para o teu irmão e fala assim: igreja não é hospital, porque hospital trata ferida, e o doente tem que ir embora. Igreja é casa, adoração, casa de adoração. Esse negócio, a igreja é o hospital, não, o enfermo ele é tratado, ele já vai embora, ele não permanece. Mas a casa de adoração não, meu irmão. Você vem num lugar que você realmente se sente bem e adora o Senhor em nome de Jesus. Segundo ponto, vamos lá no verso 6. Estão comigo? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a sua necessidade que vai agradar a Deus, Deus já sabe dela. Não é a tua lágrima, o teu choro. Não é o seu espernear. É proibido chorar? Não, você pode chorar. Tem momentos que eu também fico numa situação que eu preciso de um socorro, mas eu não posso fazer e alimentar esse socorro todos os dias. É um momento que a sua alma tem um escape, sim ou não? Vai chegar uma hora que a sua panela de pressão ela vai chegar num limite, e você fala assim: Deus, me dá um direcionamento. Você está precisando de um direcionamento, mas a Bíblia está dizendo algo muito importante: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso agradar a Deus em fé. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, presta atenção nesse verso, é indispensável crer que Ele é real. Deus é real para você? O que é real para você, irmão? As bênçãos, a igreja, o pregador ou Deus? Os dois. Tudo é igual, tudo é real. Mas o Senhor, a sua fé ativada nele, é superior ao que você está enxergando aqui. Você pode me agradar com doce. Se alguém trouxer doce, adoro. Chocolate, irmão. Tem uma doceira aqui. Cadê ela? A Bia. Levanta a mão, Bia. Irmão, pensa nos brigadeiros da hora. Uns doces muito top. Essa é a irmã aqui. Que mão é essa? Senhor, abençoa a mão dela para abençoar o apóstolo Luciano. Vai agradar. Aí você vai degustar. Ela vai suprir uma necessidade e uma vontade minha. Ela me dando um chocolate. Pela fé. Você entende? A sua dificuldade, você está precisando de uma cesta básica, alguém vai ouvir, e aí a sua oração em fé vai mover algumas pessoas para dar algo para você, vai suprir a sua necessidade.
A sua necessidade não é Deus. Ela não tem um formato material. Mas o seu problema, a sua situação, faz você tomar um posicionamento de pedir aquilo que você precisa. Mas quando você identifica no teu coração que Deus é bom, que Ele supriu as suas necessidades, é Ele que está fazendo isso, você fala assim, cara, eu quero esse Deus. Porque tem pessoas que vivem nessa necessidade. E aí, alguém apresenta Deus de uma forma diferente para ela. E ela fala, uau, eu quero esse Deus para a minha vida. Todos vieram por uma necessidade. Todos chegaram com o coração ferido. Todos chegaram com uma decepção aqui. E você acha que Deus não tira proveito de tudo isso? Mas você não pode continuar dependendo disso. Isso não vai te qualificar a viver uma salvação. Você entende isso? Aí a Bíblia diz assim: Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Uau! Eu preciso me apresentar a Deus todos os dias. Verso 8: Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Outra fé, direcionamento. Quando eu sou movido pela fé, meu irmão, o Senhor direciona algo no meu coração, vai para tal lugar. Eu estava escutando esses dias na escola de ministro uma história muito interessante. Eu quero partilhar com você algo muito engraçado, que tinha um casal e esse pastor, né, dessa instituição falou assim: olha, quem eu vou mandar lá pro Macapá, para abrir uma igreja lá. E aí, só que durante essa jornada, esse casal já tinha ardido no coração deles estar numa cidade. E aí o coração deles estava ardendo, para ir para o sul, para uma cidade lá no sul, em Santa Catarina, lá numa região lá. E aí, olha só, que tremendo isso mexeu muito com o meu coração. E aí ele falou assim: eu tenho esse casal. Esse casal vai ser o casal que vai mudar tudo aí, vai ser uma coisa muito boa, estão preparados. Então fale com eles. Chegou para ele e falou assim: olha, Deus tem algo para vocês em tal lugar. Ele falou: nossa, não. Nem sei como é lá. Eu falei, nossa. Aí ele começou a apresentar um cenário. Eu falei assim: lá a população é menor, dá para abrir mais igrejas, vai ser mais leve para vocês. Nossa, mas é uma região que está próximo da Europa, né? A Guiana Francesa é do lado, olha só. Aí ele falou: cara, tem que orar. E aí eles continuaram orando. E aí levaram outro pastor lá, e o pastor ficou um período. E aí um dia o pastor chegou, a família chegou para eles e falou assim: olha, nosso tempo aqui já foi, que vocês direcionem a gente para outro lugar. Meu coração já não está mais ali, né? Mas eu continuo amando essas pessoas, já faz a transição. E aí ele falou: e agora? Que a gente falou assim, aquele casal lá do sul chegou para ele e falou assim: estou disponível agora. Por quê? O nosso coração ardeu para estar lá. Quando você é conectado com Deus, o Senhor revela no teu coração o tempo certo. A sua fé te coloca no lugar no tempo certo. E a orientação que Deus deu a Abraão é: falou assim, vou te encaminhar para um lugar distante, uma terra distante. Às vezes você está recebendo uma direção de Deus hoje, num tempo de Deus, para você tomar uma decisão na sua vida. Quem sabe essa semana você quer tomar uma decisão errada, sair de um emprego, sair de mudar para outro lugar, para outra cidade, para um bairro. Calma, se já ardeu no teu coração, Deus já trouxe todo o cenário pronto, amém. Mas se não deu, espera um pouco. Mas o tempo de Deus chegou sobre Abraão. Abraão, ele não questionou como seria. Aqui o pastor falou o cenário para eles, e eles foram para lá, eles ficaram um período lá. E quando eles saíram de lá para cuidar de outro lugar, a cidade, ela foi afogueada pela palavra, através da vida desse casal. Tudo tem um propósito. A fé te coloca no lugar, meu irmão, não é para uma derrota, mas para uma grande vitória. Você vai modificar cenários onde Deus vai te colocar. A fé faz com que você move o reino de Deus no meio ambiente onde você está. Você está pronto para mudar esse cenário hoje? A Bíblia ainda fala sobre essa questão, sobre a vida de Abraão, e diz assim, no verso 17: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Tipo, Deus deu algo para você.
Como está a sua fé para você devolver algo para Deus? A sua entrega diante de Deus. É interessante porque mostra aqui a obediência. A fé também é obediência. A fé é posicionamento. Deus deu algo. Se Deus deu algo, eu tenho fé que Ele vai fazer algo para suprir minha necessidade. Eu não vou me preocupar com a minha necessidade, que eu preciso de um sacrifício no lugar do meu filho. Abraão não se preocupou e não questionou Deus em relação a isso. E a gente se questiona a Deus. Acabou o recurso para a semana. E a gente fica assim, e aí, Senhor? E aí, cadê? Deus não te deu algo? Deus não deu uma casa? Deus não deu um casamento? Deus deu um chamado para a tua vida? Deus te colocou no ambiente profissional? Deus te deu uma porta de emprego, um negócio? Te deu uma empresa? Ele te direcionou? Então Ele vai suprir as necessidades para você. Ele não te coloca lá para você ficar lá sofrendo. Ele quer que você descanse e ative a sua fé. Aonde você está, você tem que descansar o seu coração em Deus. E como que eu descanso, pastor? Levanta de manhã, pega a palavra, faça o teu devocional, lê as escrituras, coloca um louvor, adora o Senhor, toma um café com a tua família, começa o seu dia abençoado, entra no teu carro e fala assim, meu dia já é poderoso. Vai para o teu ambiente profissional, começa a declarar que tudo está resolvido. Chega em casa com uma expectativa, já gera no final da tarde, eu vou chegar em casa, vou fazer uma bela janta com a minha família, eu vou ter um tempo de comunhão, vai dar tempo até de assistir um filme, aleluia. Esse é o ambiente que Deus quer. Mas a gente já começa o dia e já fala assim, ixi, meu dia já vai ser daquele jeito. A impaciência. Essa semana o pastor Luciano estava impaciente. Só com você que acontece? Só você que passa por isso? Você acha que eu sou o Papa? Você acha que eu sou Superman? Também passo meus perreios. Aqui quem aguenta? Vamos orar. O inimigo está se levantando. Te amo. Fica sem paciência? A gente fica. Mas a culpa é de alguém? Eu saí do ambiente. Eu fui pela necessidade em vez de ativar a minha fé. Fé traz paz. Necessidade traz preocupação. Fé traz vitória. Necessidade traz dívida. Fé traz alegria. Necessidade traz tribulação. Agora a necessidade dentro da fé traz provisão. Necessidade no ambiente fora de Deus, a gente só dá cabeçada. E aí essa semana estava desse jeito. Paciente, o cachorro vinha e falei, para. Vai para lá. Nossa, já sujou aqui. Tem que lavar a louça. Tem que comprar as coisas. Como que a gente vai pagar o pedreiro? E começa a falar o problema. Ei, para que falar o problema? Ela não é o meu banco central. Ela não é a Créditos Danana. Não adianta você falar o problema. Você tem que falar a fé. E você pode verbalizar em voz alta ou você pode colocar no teu espírito para acalmar a tua alma. Silenciar, falar, cala a boca e fala coisa boa. Para que vai estragar o ambiente daquele que já está construindo um ambiente poderoso? Minha esposa tem uma dedicação com devocional. Para que eu vou estragar o ambiente dela e a atmosfera do meu ambiente? Vou começar a colocar entulho dentro do lugar? Vou começar a falar o problema? Se Deus me direcionou com uma palavra, você está falando. Se eu coloquei ofertas como de Abel diante do Senhor, e o Senhor está fazendo com que aquilo que está acontecendo sobre a minha vida, está falando até hoje na vida dos irmãos aí, porque a oferta, quando você faz com o coração, fala até hoje, meu irmão. E eu quero envelhecer, e aquilo que eu fiz para Deus vai falar até eu falecer, fechar os olhos. Tudo que eu fiz diante de Deus ainda vai continuar falando. Isso é legado. E se Deus me deu uma palavra de direção, falando assim, vou te encaminhar a algo e você vai sair de Itaquera e vai viver a sua vida em tal lugar. Hoje eu moro no Parque São Domingos, eu sou itaquerense, irmão. Coab raiz. É de mano. Quem conhece o Conjunto José Bonifácio? Tá vendo? Ninguém conhece. Porque é longe. Terra do nunca. Né? Um mundo tão distante, né?
mesmo. E aí Deus me direcionou para estar aqui nessa região. Eu falava para ela assim: eu não vou morar lá onde você mora não, é longe pra caramba. Porque para mim era normal pegar 2h30 para chegar no ambiente de trabalho. Era lotação, é metrô, baldeação. Era tanto balde, irmão, para chegar no ambiente profissional lá. E pegar um ônibus para chegar no ambiente lá, né? E aí o Senhor me direcionou em fé: você vai estar construindo uma família lá. E eu obedeci. O Senhor falou e gerou no meu coração também algo, falando que eu compraria uma casa em tal região. E eu fui. Mas aí os cenários, sabe, as situações, o que as pessoas falam começou a trazer medo. Mas depois eu comecei a tirar esse medo. Então pela fé, eu fui como Abraão. Se Deus me direcionou para um lugar, eu creio que Deus vai fazer coisas poderosas sobre a minha vida. Me permita. O Flávio, de onde que você é? Maranhense, está aqui. Meio do Maranhão, tentar a vida aqui em São Paulo. Deus direcionou algo no coração da mãe e nele. E ele falou: eu vou para São Paulo. E hoje é um advogado bem sucedido. É um marido exemplar, casado com uma boa moça. E tem uma criança que está sendo gerada no ventre desta mulher. Uma família abençoada com uma filha Lara maravilhosa. Moram numa região maravilhosa. São bem-sucedidos porque eles receberam um direcionamento como Abraão. Eu vou, se o Senhor me direcionou, eu vou. Eu assisti esse casal sendo direcionado por Deus para chegar nesta igreja, vindo do Rio Pequeno, de ônibus, de Uber, de chuva com chuva, sem chuva com sol, assim como muitos outros vieram fazer a mesma coisa e estão aqui perseverando, estão com o carro no estacionamento, estão prestes a comprar uma casa em nome de Jesus, aleluia, e até o escritório em nome de Jesus vai chegar também, o escritório próprio. É fé. Agora, se eles fossem movidos pela necessidade deles, eles não estariam o que eles têm hoje. Eles não teriam o que têm hoje. Sim ou não? Porque quando você faz a sua necessidade ser maior que a sua fé, pode ter certeza, você só vai quebrar a cabeça e vai se frustrar. Aí a Bíblia fala sobre Abraão nesse posicionamento de dar algo, de devolver algo para o Senhor, que era o seu filho. O Senhor, Ele não vai fazer isso com você hoje, te dar algo e pedir de volta. Mas será que você está pronto para isso? Sua fé é tão forte assim, de Deus chegar para mim e falar assim: Luciano, dá o William, dá o Natan. Eu falaria não. Minha fé não chegou nesse nível. Mas é bom a gente ler, porque há uma fé tão poderosa na vida de Abraão aqui, nesse ponto, que eu bati o olho aqui e olhei. Eu falei assim: uau, ele não só imaginou a provisão, mas ele viu o tamanho do poder de Deus de executar algo diferente na vida dele. Verso 18 diz: ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida. Ele sabia que Deus prometeu algo, estava estabelecendo, que Deus não voltaria atrás da sua palavra. Diga para o teu irmão assim: se Deus prometeu algo para a tua vida, tenha fé que Ele vai cumprir. Ele não volta atrás, você volta atrás. Verso 19, o ponto principal aqui, olha que lindo. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Uau! 2 cenários. A fé era ativada na vida de Abraão em 2 cenários. Eu vou entregar. Se ele morrer, eu acredito no meu Deus, que Ele pode ressuscitar Isaac. Se ele não entregar, Ele vai prover algo. E a Bíblia diz, simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Por quê? Porque Ele proveu a necessidade dele. Olha, Abraão, você vai entregar, vai dar o seu filho. Vai lá. Às vezes a sua obediência, o seu compromisso com Deus, ele vai ser medido pela sua excelência em obedecer o percurso. Às vezes a gente não obedece um percurso de ofertar, a gente não obedece um percurso de cultuar, a gente não obedece um percurso de ir até o quarto orar, a gente não obedece o percurso de pegar uma Bíblia e ler. A gente quer chegar e já está tudo pronto. A gente quer chegar e a necessidade já estabelecida.
Porque é assim que funciona e é real, irmão. Quando a gente está numa necessidade, a gente é mais intenso na presença de Deus. Faz campanha, rodopia, pula, planta bananeira, fala em línguas. Não é assim? Vai no ciclo de oração daquelas irmãs do coquinho, com saião, as irmãs ceradeiras. Não é? E xarabadaia para cá, e xarabadaia, ralar, machaia para lá. E você está lá, nem entende o que está acontecendo lá, mas você está lá. Deus vai falar comigo. Você está preocupado com a revelação. Você está preocupado com a profecia, porque você está numa necessidade. E aí Deus fala. Aí você já sai todo. Aí já anuncia. Tem um lugar de oração. Uma mulher que revela até o CPF. Vamos lá. Aí chama. E o propósito? E o teu chamado? E o que Jesus fez na cruz por você? Você acha que Jesus morreu na cruz só para perdoar seus pecados? Ele também te deu uma carreira. Você não está aqui porque você está sentado aqui, que você vai ficar 30 anos sentado numa cadeira. Está na hora de você começar a ativar em fé, que Deus vai cuidar das suas necessidades, e você vai cuidar das coisas do reino. Então Abraão, ele tinha uma convicção de fé. Eu sei que Deus vai suprir a minha necessidade. Vou levar. Ele não foi com medo. E a Bíblia fala em outras traduções que ele disse para os servos dele: ficai aqui, porque eu e o rapaz, ou eu e o menino, vamos até lá e voltaremos. A fé dele foi tão grande que ele falou assim: voltaremos. Ele tinha uma convicção. Qual era a convicção dele? Se morrer, Deus ressuscita. Isso é realmente ter uma conexão com os céus, irmão. Se morrer, Deus ressuscita, porque Ele prometeu uma recompensa poderosa que Ele daria sobre a minha vida. Qual seria? A multiplicação da nação através de Isaac. Se Ele prometeu o filho da promessa e fazer uma nação na vida dele, Ele não mandou que eu tirasse Ismael e Agar à toa. Ele pediu para levar o meu filho, e Ele deu o meu filho. Se Ele prometeu, de algum lugar vai ter que vir a promessa. Se Ele estabeleceu uma promessa sobre a minha vida, vai acontecer. E essa noite, se Deus estabeleceu algo no teu coração, vai acontecer. Seja esse mês, o mês que vem, o ano que vem. Enquanto não acontece, seja fervoroso no Espírito. Para de falar suas necessidades e fale mais do que Deus é capaz. Começa a verbalizar e começa a trazer cânticos, como o salmista Davi. No meio da guerra, ele pegava os problemas de guerra, ele pegava as situações, a fragilidade dele e transformava numa adoração a Deus. Os cânticos de salmista era poderoso, irmão. Seja criativo no meio do teu problema. Verso 23, mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque recebera que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Você não pode ficar com medo do que está acontecendo aí fora. É esse negócio aí da parada aí de política, né? Briga de um homem do espaço que o extraterrestre da Terra. Não é assim? Aí a gente fica com medo por causa do cenário do Brasil. Meu irmão, você não é governado pelo homem, você é governado pela palavra. Não tema. Amém? Verso 27. Por meio da fé, ele abandonou o Egito, e não temendo a ira do rei, perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Moisés, ele não se preocupou com o que iam pensar. Ele abandonou o passado. Ele teve a convicção da sua trajetória, da sua promessa. A fé elevou ele a perseverar e olhar e fitar os olhos naquele que não vê, mas acredita que era Deus. Você acredita mais nas palavras dos homens do que no que Deus tem falado para você no culto? Você acredita mais no que o homem fala, que traz um sentimento de paz, do que você ativar a palavra da fé dentro de você e dizer assim: eu sou mais que vencedor. Eu também faço isso. Eu pego algumas passagens
E eu assisto pregações de fora de pastores. Me alimentam, me inspiram. Mas eu não posso ser movido pelo que eles falam só. Eu tenho que ser movido pelo que a palavra já determinou sobre a minha vida. Você entende? A Bíblia diz algo aqui. Vamos falar algo diferente, já estou finalizando. Que diz assim. Deixa eu pegar aqui. Acho que acabou a bateria. Quem vive da necessidade sempre terá ela. Quem depende de Deus sempre terá fé. O que é provisão? Ação de promover ou prover, de abastecer o necessário. Abastecimento, provisão. A provisão vem para a necessidade, certo? Se eu tenho necessidade, ela vem para prover e abastecer aquilo que eu preciso. A provisão de Deus. A provisão de Deus se refere-se à crença de Deus em prover de todas as necessidades, que Ele cuida e supre todas as coisas. É a ideia de que Deus é capaz de prover tudo o que é necessário para a vida e para a realização dos propósitos divinos. Essa é a provisão. Prosperidade. Quem quer ser próspero? Prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. Não está falando de dinheiro, está falando do material, do espiritual e da saúde física também. A Bíblia em Salmos 1, verso 1 diz: abençoado com a felicidade é o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Quem são esses zombadores? Vai rir da sua história, vai rir porque você está na igreja, vai rir sobre essa parada de fé. Verso 2: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou na sua palavra. Tem que ter satisfação. Olha o termo e fala assim: você tem que ter satisfação na palavra. Verso 3: ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes. Esse é o homem com a conduta de estar no ambiente de Deus. Homem, criação, amém? Árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, está falando sobre necessidade? Vamos falar sobre necessidade? Mateus 6,31 diz: portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, o que nós vestiremos? Pois são os pagões que tratam de obter tudo isso, os pagões, perdão. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus está dizendo para os discípulos: o vosso Pai sabe que você precisa. Verso 33: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória. Você não é movido pela sua necessidade, você não pode, você tem que ser movido pela fé. Então eu quero encorajar você essa noite a se colocar de pé, a ativar o seu espírito de fé, a você olhar as suas necessidades e descansar em Deus.
a encorajar você a ter uma vida de entrega, a você olhar o cenário da sua vida com uma outra ótica. Se Deus está direcionando você para algum lugar e você está com medo, obedeça. Se Deus ainda não falou com você, não tome decisões precipitadas, obedeça. Aqui na nossa igreja eu vejo no meu espírito, eu tenho uma certeza, uma convicção no meu espírito, que cenários de pessoas vão ser revertidos neste ano e vai ser uma coisa extraordinária. Estou falando sério. Estou falando sério. O que bate muito forte no meu espírito é relacionamento sendo restaurado. Surreal o que vai acontecer. Tem gente que até esqueceu, mas vai se surpreender. Porque às vezes a gente fica tão ativado e preocupado quando é que vai acontecer, que a gente esquece de buscar. A gente vai buscar Deus pela nossa necessidade. E às vezes a sua ativação no ambiente de Deus, não é que você esquece, você está ocupado com as coisas do reino. E aí o Senhor fala assim, eita, agora vai. Porque quando você se preocupa muito, você atrapalha o plano. Você entende? É a mesma coisa assim, tipo o aniversário surpresa. Não é? Sempre tem um sobrinho, dedo duro. Não é? Tem uma criança que vai na inocência. Você está lá e fala, tio, sabia que estão fazendo uma festa surpresa para você? Ou a filha, ou o filho, né? Fala assim, pai, a mãe está fazendo uma surpresa para você. Né? Você fala, nossa, que legal. Tem um irmão que dá uma risada muito legal aqui na igreja. Ele dá risada assim. Não é não, Márcio? Ele fala assim, é isso aí, Lu. Só esse dele, mano, já desestruturou todo o ambiente de tristeza. Então você não precisa dar uma risada muito longa. Só um. Faz isso pro diabo. Deus é bom? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Oh, Pai de glória. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. E agora nesse ambiente, Senhor, eu peço um ambiente de cura, um ambiente de fé sobre a vida deles agora, sobre a vida desses irmãos, Pai. Pega todas as suas necessidades agora, todas. Pega ela. Começa a lançar agora em Deus e diga assim, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu entrego nas tuas mãos, porque se eu pensar nelas todos os dias, preste atenção, irmão, se eu pensar nelas todos os dias, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou ter comunhão com o teu espírito. Então eu entrego nas tuas mãos e o Senhor me encoraja e me inspira e traga discernimento e sabedoria para viver o extraordinário sem eu enxergar com os olhos naturais, mas me ensina a enxergar no espiritual, que está tudo resolvido agora. Faça isso, ora.